Olá, eu sou Luciana Avelino, estou aqui no 09 Estúdio para apresentar mais uma edição do Histórias Reais, o nosso podcast de vidas inspiradoras. Estou aqui com a Flávia Presotti, minha querida colega de bancada. É isso aí, Lu. Mais uma edição, Mais uma edição. E o nosso podcast hoje, gente, é sobre transição de carreiras, um tema muito inspirador. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria muito grande ter vocês sempre conosco. E o nosso podcast Histórias Reais, vocês já sabem, vocês podem conferir pelo YouTube, pelo podcast Apple e pelo Deezer. Podcast Apple? Uau, gente, hein? Tá embolando, embolou demais. Mas olha só, segue. podcast Apple, Deezer, Spotify e YouTube. Isso. É isso mesmo, pessoal. Como a Lu disse, e eu sou Flávia Presotti, sejam todos muito bem-vindos. Vocês podem nos escutar de onde vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, de qualquer lugar, né? Delícia? É, delícia. Tá lá malhando, tá cozinhando, qualquer horário, com quem quiser. E nós estamos no Histórias Reais com 2 S's. Lembra aí, ó, eu vou fazer até o barulhinho, Histórias Reais. Gravou? Então, aqui no YouTube, é só clicar aqui neste sininho, se inscrever e marcar o todos para você receber todos os episódios. Isso é muito importante, gente. Não é, gente? Ajudar a escrever, ajudar a compartilhar e a enviar sugestões de tema para o nosso podcast Histórias Reais de Vidas Inspiradoras. Isso mesmo, Flávia. E aí, sobre transição de carreira? Você já pensou, Flávia, em algum momento mudar de carreira, deixar de ser jornalista? Eu nasci comunicóloga, eu amo o que eu faço. Mas eu falo que na vida, se você tiver mais de uma opção, é muito bom, porque você tem mais um negócio. Se você não tiver, se tiver uma opção, você corre o risco de ter nenhuma. Não, e outra, quando uma não estiver tão bem, você passa um pouquinho para outra, né? Isso é a vida empreendedora, né? E eu acho que essa coisa de transição de carreira, ela passa muito por isso, né? É o DNA empreendedor, é a vontade de ser feliz. Como eu sou feliz no que eu faço há 26 anos, eu não penso em mudar, não. Mas eu sempre agrego outros novos negócios. Isso é interessante, com certeza, para a vida ficar mais rica, para você não ficar no comodismo, né? E para ficar mais dinâmico, né? E você, já pensou em mudar? Você acredita que eu já pensei até em ser instrutora de yoga? Olha, gente, mas assim, não largar tudo para ser instrutora de yoga. Mas assim, e talvez também me lançar numa ONG, uma causa assim, sabe, de defesa de mulheres, de violência, alguma coisa assim, bem, sabe, bem ferrenha, uma coisa assim. Mas acho que eu posso fazer talvez paralelo, né? Pois é, olha, eu aqui, ó, o podcast Histórias Reais não deixa de ser um novo negócio e uma empresa, né? Com certeza. Além disso, agora nós estamos, inclusive, saindo com o livro Vidas que Inspiram Histórias Reais, pela editora Lisboa, que, inclusive, ele veio inspirado do Histórias Reais e é um negócio, né? Que começa a nascer com uma coletânea, inclusive. Então, assim, não deixamos de empreender dentro da comunicação, né? Paralelos, né? Mas a gente quer mesmo conversar com os nossos entrevistados, porque a minha história e a sua, acho que ninguém está querendo saber. Mas com quem está aqui, eu tenho certeza e eles são inclusive, estou querendo saber. Inspiração. Quem são eles, Lu? Olha, conta pra gente, hoje conta pra turma nós aí. temos a alegria, Homero Dolabella e Priscila Soares. Olá, sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigada, Lu, muito obrigada, Flávia. Estou muito feliz e ansiosa por estar aqui. É um prazer enorme. Tenho certeza que vai ser muito bom. Né, Homero? Vai ser um bate-papo excelente, porque nós estamos com pessoas maravilhosas aqui e a Priscila, que eu acabei de conhecer também. Muito bom. Vamos conhecer já mais vamos se conectar, porque eu falo que aqui todo mundo se conecta e geram negócios aqui. É bem bacana essa questão do Histórias Reais. Então vamos apresentar? Vamos lá, vamos apresentar. Eles posteriormente vão falar deles. Vou resumir o perfil deles. O Homero Dolabella, ele se formou em jornalismo, publicidade, né? Já trabalhou em rádio, assessoria de imprensa, revistas. Nosso coleguinha, né? Jornais, nosso colega de né? profissão. Por quase 25 anos, não é isso, Homero? Foi, quase. Chegou aos 23 anos, com quase certeza. 23 anos. E depois desse período, ele se lançou no mercado do setor de alimentação. Está aí
agora fez essa transição aí, não é isso, Homero? Há 3 anos no Há mercado 3 de anos alimentação. no mercado de alimentação. E a Priscila Soares, ela também tem uma trajetória bem diferente. Ela já foi manicure, já trabalhou em gráfica, já trabalhou Em em academia e depois ela resolveu fazer cursos de formação na área de beleza. Sim. Né? Na área de beleza. E depois, agora, ela já comanda a clínica dela de estética, de serviços Isso. personalizados, multidisciplinares. Então, nós vamos deixar eles contar essa história. Sim, E assim, eu vou mas olha ceder só, a o que eu palavra. posso falar, que nós temos aqui 2 histórias reais de pessoas batalhadoras, de pessoas que tiveram essa coragem, Flávia, de largar, né, de deixar aquelas profissões, aquelas carreiras, né, para ir no novo. Isso é algo de muita coragem, Pois Flávia. é, e pegando o seu gancho, Lu, eu quero ouvir primeiro do Homero. Homero, você dê a palavra para você e eu quero saber o seguinte: o que levou você a mudar de profissão depois de 25 anos ali, né, 23, 25, né, que você falou, que você estava estável ali. O que fez você mudar? Foi o fator felicidade? O que é que aconteceu na sua vida? Foi um conjunto de fatores, eu não diria que foi um só. Né? Eu costumo dizer que eu voltei às minhas origens, que eu comecei a trabalhar com 14 anos na área de comércio, na área de alimentação. Eu ia para Lagoa Santa, eu com 14 anos de idade, buscar doce numa doceira, goiabada, doce de leite, colocava em potes de vidro, fechava bonitinho, fazia uma pintura e vendia. Saía vendendo para todo mundo. Então, isso eu vendi filmes de vídeo, vendi várias coisas, tive restaurante, isso tudo na adolescência. Né? Depois eu resolvi que eu tinha que formar em alguma coisa, eu tinha que estudar, tinha que ir para a universidade, e aí eu dei um tempo eu falo que eu dei um tempo mesmo nessa área de comércio, de alimentação, e fui estudar comunicação. Eu fiz paralelamente jornalismo de manhã e publicidade e propaganda à noite. Formei nas duas e fiquei 23 anos, 24 anos nessa área. E aí passei por assessoria de imprensa, passei por rádio, passei por principalmente revista, né? E na pandemia é que deu esse estalo para eu voltar para a área de onde eu acho que eu nunca deveria ter saído, mas também não vou falar que não foi bom a área de comunicação, né? Conquistei muita coisa, conheci muitas pessoas, trabalhei em muitas empresas, então eu acho que eu tinha uma missão mesmo ali, eu tinha que passar por isso para depois voltar às minhas origens, que é a área comercial, empreendedora e nessa área de alimentação, até puxando um pouco da veia de meus pais, né, que também atuaram nessa área, tiveram um buffet aqui em BH na década de 70, chegou a ter 9 lojas, e por causa da separação deles, fechou, e eu sempre brinco com meu pai, com minha mãe, eu falo, já se tinha vocês... o DNA empreendedor, né, na veia. Se né? vocês tivessem esperado um pouquinho para separar e para fechar a abelha, eu acho que assumiria o negócio. Eu acho que E assumiria. você, Priscila? Você também teve uma trajetória aí de muitas mudanças e superação, né? Tive, com certeza, né? A minha primeira mudança foi porque eu não tive muita escolha, né? Na verdade, meus pais se separaram, né? Eu tinha ali 13 anos para 14 e a gente, né? Eu tinha meus irmãos menores e minha mamãe tinha que sair para trabalhar. E aí eu era dona de casa, né, estudava, levava os meus irmãos para a escola. Com 13 anos. Com 13 anos. E aí me veio uma ideia, eu falei, meu Deus, eu tenho que ajudar minha mãe, né? E aí veio uma ideia, mamãe ela já foi manicure muitos anos, me levava para fazer unha com ela, acabei puxando, né, essa raiz da mamãe, né? Comecei a gostar de unha, né? E aí, só que eu era muito nova, eu falei assim, meu Deus, como que eu vou dar essa notícia para minha mãe e como que eu vou dar essa notícia para as pessoas, porque eu era muito nova, qual credibilidade que eu ia passar, né? E aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero fazer unha. A minha mãe, não, que você não pode ir na casa das pessoas, que é muito perigoso. Eu falei com ela assim, não, mãe, eu vou convidar elas para vir aqui. Né? Nesse intervalo que os meninos estão para a escola, o intervalo que eu também não vou estar estudando, eu fazer
esse intervalo. Você criou uma estratégia, então. Isso, com uma 13 estratégia. anos. Veio o medo e você já saiu para a solução. Veio o medo, que eu fiquei preocupada, preocupada, porque, né, meus irmãos eram novos, minha mãe... Eu fiquei com medo da minha mãe não dar conta, na verdade, né? E aí bateu eu falei, esse medo mesmo. Bateu esse medo. Você sentiu o quê? Uma ansiedade, vontade de chorar? Eu senti um medo mesmo, porque minha mãe, ela ficou emocionalmente muito abalada, né, com a separação. E assim, eu vi que ela não, talvez, a gente vê que, dependendo do emprego, né, vale muito o seu emocional, né? E aí eu tava pensando assim, meu Deus, o que vai ser da gente se a minha mãe sair do emprego? E ela nem tinha saído ainda, né? Mas como ela ficou muito abalada, eu falei assim, não, eu vou procurar alguma coisa aqui, embora, né, eu pensando grande, né, gente? Porque unha, né, é um dinheiro, assim, para mim que ia começar, não ia ajudar, né, a suprir ali as necessidades daquele momento. Mas eu falei assim, não, vou. Só que aí eu falei, meu Deus, como que eu vou chegar para as pessoas, né? Só que aí a mamãe tinha muitas amizades ali da rua mesmo, né? E aí eu falei, olha, deixa eu fazer sua unha. E a pessoa olhava para mim assim, além de eu ser nova, eu era muito raquítica, sabe? Eu era muito magrinha, muito pequenininha. E aí ela falou, Priscila, vai fazer unha, você sabe fazer? Eu falei assim, olha, vamos combinar. Se você não gostar, você não paga. Olha isso, que interessante. Foi assim que eu comecei com a minha primeira cliente. E aí eu fiz, claro, né, gente, que deve ter, tadinha, acho que as clientes devem ter falado assim, eu vou falar que ficou bom, vou te pagar, porque eu acho que também já conhecia a história, um incentivo, né? E foi ali que eu comecei. Só que eu não durei muito tempo, porque eu tinha feito uma inscrição na época daqueles menores aprendiz, né? E aí eu fiz a minha inscrição. E eu falei, eu vou fazendo a unha até eles me chamar. E aí eu estava ali já com uma cartelinha de cliente, tinha assim umas 5, 6 clientes mais fixas, né? Não sei se elas ficaram comigo pelo trabalho ou se realmente por causa da história em si. Veio a notícia, né? Eles me chamaram para trabalhar. Eu, assim, fiquei muito feliz, porque era uma clínica, né? E eu falei, nossa, meu Deus, né? Uma clínica médica, vou trabalhar com médicos, porque eu sempre, mesmo nova, eu sempre pensei grande, eu sempre quis algo assim, que seja bom, sabe? Não que eu queira ser melhor do que ninguém, mas eu falo porque Deus fez assim pra gente. Deus fez a gente para comer o melhor da terra. Você já ganhava de unha? Você ajudava a sua mãe ou você comprava coisas para você? E tem uma coisa que mais marcou, né? Você hoje, dividia meus irmãos, as despesas de casa com esse dinheiro? Eu comprava bolo de chocolate com cobertura, com brigadeiro. Eu comprava as coisas que, assim, mamãe comprava o grosso, vamos se dizer assim, né? E aí eu ia lá, meus irmãos, se você ficar obediente, eu vou comprar um bolo de chocolate. Né? Assim, coisa de irmã mais velha, né? E aí eu tinha sessão cinema e eu colocava uma coberta na janela na época, né? Colocava para ficar tudo escuro e eles deitadinhos, eu lá e a gente assistindo. Aí meu irmão fala até hoje, Priscila, pelo amor de Deus, aquele filme da Lagoa Azul, aquilo eu sei até de cor. Só dava filme da Lagoa Azul. E o bolinho de chocolate. Mas aquilo me dava uma alegria tão imensa por eu, assim, conseguir estar ajudando a minha mãe de uma forma tão pequena, né? Assim, às vezes era um bolo. Na época tinha um pão na chapa que a gente gostava. Sim. E você, Homero, nessa transição sua, a Priscila colocou muito bem a questão de pensar grande. Você pensava grande também? Para construir agora essa empresa que está crescendo, né? Nós vamos chegar nela aí. Sim, a gente sempre pensa e sonha, né, em conquistar alguma coisa maior, né? Mas assim, confesso que eu não tinha, não sabia exatamente a dimensão que isso poderia alcançar, né? Queria começar, fiz um plano de negócio, depois que eu realmente decidi largar a comunicação, vamos dizer assim. Foi no meio da pandemia, então deu um tempo para eu conseguir pesquisar, fazer um plano de negócios e aí consegui abrir essa primeira empresa, né? E depois veio a segunda, mas assim, graças a Deus, claro que a gente sonha, faz um plano para crescer, para expandir, para conquistar, né, cada vez o mercado maior. E eu tenho sentido que isso vem dando certo. Graças a Deus, tem 3 anos que eu abri a primeira empresa.
E, graças a Deus, a coisa está caminhando dentro do que a gente imaginava. Agora, assim, eu percebo, né, que vocês dois são muito otimistas, né? Eu acredito que essa dose de otimismo na vida, né, ajuda muito. Porque, Sim. na verdade, adiantando um pouco, na transição maior aí, vocês já eram casados, né? Tinham filhos e tinham um desafio, né? A mudança de profissão já fica uma interrogação, vai dar certo, né? A dúvida já gera um pouco de ansiedade. Ô Lu, eu falo que para você, desculpa, mas para você empreender nesse país, a primeira coisa que você tem que ser otimista. E corajoso. Coragem, Muita corajoso. coragem. se lançar, Não né? é uma tarefa fácil. Primeiro, eu acho que até antes do otimismo é a coragem, né? Você tem que ter, porque você pode tanto dar muito bem, como você pode realmente não dar certo, porque são muitos os desafios que você tem para empreender alguma coisa aqui no Brasil. Sim. E a Priscila sabe disso Mas também. eu queria saber, assim, nesse momento crucial daquelas mudanças que vocês tiveram apoio, assim, dos familiares, de amigos? Qual foi o apoio maior que vocês tiveram, assim? E eu vou completar Vocês se sua pergunta. apoiaram em quê? Eu vou completar sua pergunta, Lu. Né? Além desse apoio familiar, vocês também buscaram no mercado alguma ajuda, tipo um Sebrae, alguma orientação para poder criar esse plano de negócio? Olha, no meu caso, eu já era casado, né? Eu já tenho 27 anos casado, tenho uma filha, já tinha uma filha na época dessa transição. Conversei com a minha esposa, falei que realmente eu estava saindo de uma área e ia mudar radicalmente, ia voltar para a área comercial. Tive total apoio total. Nesses meses que eu fiquei planejando o negócio, eu fiz alguns cursos online, eu pesquisei muito. O próprio Sebrae, procurei também algumas coisas lá para a gente enriquecer e se atualizar também, né? Porque hoje tudo é muito dinâmico, né? Tudo muda muito de um ano para o outro, você tem que sempre estar se atualizando. Então, eu tive um apoio de todos, amigos, familiares, eu acho que não teve ninguém que falou, nossa... Mas no seu caso foi uma mudança muito grande. Você Foi saiu de uma radical, área de jornalismo, radical. publicidade, para uma área 23 de anos, comércio de alimentos. Não te deu, assim, nenhum momento, assim, Medo, um medo, ansiedade. ninguém colocou uma pitadinha de assim, nossa, Homero, Ponto será? negativo, que Porque vai dar certo, tipo não vai assim, dar. você ficou tanto tempo nessa área, você já domina isso, você vai arriscar? Eu confesso que eu não tive medo, não. Foi uma vontade muito grande de partir para cima, sabe? E fazer aquilo acontecer. Porque foi até uma volta às origens mesmo, né? Antes da comunicação, eu já tinha Você já gostava. empreendido. Mas você também se sentiu desafiado. Muito desafiado. Eu já tinha empreendido e falei assim, gostava daquela fase que eu tinha. Eu cheguei a ter a locadora, 2 locadoras de vídeo e um restaurante, né? Mas Isso antes do jornalismo, da da comunicação. Então, já tive vivência nisso aí. Pouca, mas tinha. E também eu era muito novo, né? E tinha o DNA empreendedor da sua família, porque o seu pai também já tinha tido a rede, pais, né? Do buffet, do né? buffet. Então, assim, foi uma escolha meio natural, sabe? Foi uma transição meio natural de tentar algo que eu já tinha estado, que eu já tinha vivenciado e que eu sempre gostei, né? Acho que a comunicação foi um período interessante, eu conquistei algumas coisas, mas se você me perguntasse hoje, você tem que escolher um para você ficar e ter a sua carreira a vida toda. Eu escolheria o que eu estou hoje, que é o empreendedorismo. Ou seja, você é mais feliz nisso. Sou Você mais se feliz encontrou nisso, nessa área da alimentação, do comércio. Do comércio, da indústria, com certeza. E você, Priscila, como é que você vê essa questão dessa formação, desse apoio de família? Como é que foi essa transição sua? Então, o meu caso foi um pouquinho diferente, né? Eu não tive apoio, né, de família.
Foi só eu, minha mãe e meus irmãos mesmo, né? A gente era bem unido nesse sentido. Como qualquer separação, né? Causa um abalo mesmo emocional, tanto por parte dos filhos quanto por parte da minha mãe, né? Ela ficou muito abalada. Mas aquilo ali me deu muita força, porque, assim, eu queria deixar minha mãe bem, né? Então, assim, mas eu não tive, né? A nossa família é muito desunida, cada um na sua, e a gente não teve apoio nenhum, nem financeiro, nem emocional, né? Então, a gente me viu ali, a gente teve muito apoio, né? Da igreja, né? Que a gente frequentava, né? As pessoas nos apoiaram muito, nos ajudaram, né? E agora de família não, sabe? Mas eu sempre, assim, a minha mãe, né? Eu queria muito que ela estivesse aqui hoje, né? Não que ela não esteja viva. Mas, assim, ela fala que eu ajudei ela muito, não só, então vamos falar, esquecer o lado financeiro, né? Mas emocionalmente, porque eu sempre passei muita força para ela, Você sabe? foi um apoio, então. Sempre fui um apoio, né? Todos os dias à noite, ela pedia, né, oração, então eu sempre orava por ela, sabe? E ali, só que ao mesmo tempo que eu orava por ela, eu também precisava de apoio, mas sabe? você foi forte, só que eu tive que ser forte, né? porque eu falei, poxa, alguém inspira em mim, né? Então, só que ao mesmo tempo também o que eu costumo sempre falar, você sempre é ali o alicerce, né? Mas chega um momento também que eu deitava ali, chorava sozinha, pedia a Deus força, porque eu tinha que ter força para minha mãe e força para meus irmãos. Eu sempre pensava neles. Amava de verdade meus irmãos, então assim, eu falei, não, agora é nós por nós mesmos e vamos para frente. E vocês passaram né? muito perrengue? Passamos. Que tipo de perrengue? Passamos assim, nós não passamos fome, mas nós passamos muita necessidade. De né? ter De ter um controlar... leite, sabe? De dividir o pão, né? De não ter o Toddy que meus irmãos pediam, né? Foi bem difícil essa parte ali, sabe? Mas porque quando eles me chamaram, reserva, né? que eu Nada, falei, né? da transição da manicure para a clínica, né? Quando eles me chamaram, ali para mim ia ser uma solução dos problemas. E foi nessa fase que você começou a fazer os cursos de especialização? Não. Aí eu fui para a clínica, não pensava nada da área da beleza. E eu também não era casada, né? Porque eu era novinha, eu tinha 14 anos, quando eu fui para a primeira clínica. E aí chegou lá, quando ela me falou... nessa clínica? Lá eu fui trabalhar, assim, a parte de auxiliar de escritório, né? E quando me falou o salário, eu falei, oh, meu Deus, assim... Mas eu falei, não, eu preciso disso aqui porque, né? Eu também não tinha experiência. Meu Deus, você achou pouco demais? Pouco demais. É uma ajuda mesmo, né? Que eles dão. Você conseguia até tirar mais. Não, vamos se dizer a mesma coisa. Elas por elas. Tá. Só que em casa eu conseguiria estar com meus irmãos, eu estava ali fazendo a unha, mas eu conseguia dar uma olhadinha, estava presente ali. Na clínica, né? Eu tive que falar com a minha mãe que ia ser bom, que ia ser legal, porque... eu ia me ausentar por 4 horas, né? Porque na época era 4 horas Era um estágio, né? Isso, um estágiozinho, né? Só que aí eu falei, não, aqui vai ser o começo da minha história, ainda não sabia o que eu queria para mim. Você conseguia pensar nisso? Sim, eu sempre me vi. E você pensava que dali também podia abrir portas, né? Para outros lugares, né? E abriram, né? Tanto é que lá dentro mesmo eu recebi várias propostas, mas aí eu ainda assim não achei que seria o momento de eu sair de lá, porque lá eu tinha o apoio da minha chefe, que ela gostava muito de mim. Eu sempre fui muito dedicada no que eu faço. Quando eu pego para fazer, eu faço, né? E com muito amor. Embora a gente vai falar mais para frente, né, o que é você tá fazendo o que você ama, mas eu sempre na minha vida, eu sempre quis fazer tudo que eu me disponho a fazer, eu me faço com muito amor. Com amor. Né? Então, ela era apaixonada comigo. Então, ali eu falei, ainda não está no momento de eu receber essas propostas. Porque a gente tem que pensar nisso, né? Não é, por exemplo, apareceu a primeira proposta e eu já tenho que ir embora, às vezes, né? Financeiramente, pode ser que seja melhor, mas ali, para mim, eu ter um currículo de eu ter trabalhado numa clínica médica, eu já comecei a pensar futuramente como que seria para mim, sabe? E ali eu comecei a receber algumas propostas, mas eu falei, ainda não. Aí eu trabalhei um ano e meio lá, né? E recebi uma proposta, né? Uma coisa melhor. Uma coisa melhor para me trabalhar na academia, né?
Então, nós vamos contar ela daqui a pouco. Eu vou Tá voltar bom. no Homero aqui e perguntar para o Homero o seguinte. Homero, no seu caso, como ela, teve perrengue ou você se organizou para fazer essa transição, né, de mercado? Porque você já era casado, tinha filho, você teve o apoio totalmente da sua mulher, que é um diferencial enorme, né? Quando você Com conta certeza. com esse apoio, Com certeza. isso te dá motivação. Mas, assim, você passou dificuldade nessa transição? Porque foi em plena pandemia, né? Ainda teve essa questão. Foi. A gente sempre passa uns perrengues de você ter dúvidas, né? De será que eu saio mesmo? Tem 23, 24 anos que eu estou nessa área. Conheço muita gente, posso procurar agora, né? Eu sair de uma agência de comunicação, posso, de repente, procurar por outra ou voltar em algum veículo que eu já trabalhei. Quer dizer, a gente não é bem um perrengue, mas dúvidas, muitas dúvidas. E como a gente, casado, boleto não para de chegar, você já tem várias contas, já tem um certo ali compromisso de financeiro ali já Filho na criado. escola. E o né? novo negócio ia demandar mais tempo. Como E investimento, né? e investimento, né? Então, eu tive esse período vamos dizer, mais para o fim da pandemia, né? Que foi 2021, mais ou menos março de 2021, e alguns meses para eu planejar o negócio, mas com praticamente a renda bem abaixo do que a gente teve anteriormente. A sua né? esposa trabalha também? Minha esposa trabalha. Então, ela sempre deu um suporte também deu um nesse suporte, período. mas sempre acreditando e, assim, com aquele otimismo, aquela vontade de fazer a coisa acontecer. Claro. Apesar, né? Porque a gente, quando é mais novo, a gente imagina assim, olha, eu vou chegar perto dos meus Isso que 60 eu imagino também, e eu já vou ter tirado um pouco o pé do acelerador, né? Eu já vou estar começando a planejar minha aposentadoria, aquela coisa. Mas comigo foi diferente. Homero, mas aí, dá só uma pausa aqui, isso que eu estava querendo falar também, que na vida, o que eu percebo hoje em dia é que essa fase adulta, hoje, o que a gente está vendo de pessoas fazer essa transição de carreira na idade adulta, né? Isso que o Homero está falando, né? Quando a gente acha que está tudo já ajeitado, em outros termos também, a vida amorosa, em termos profissionais, nada está tudo tão certo do que a gente espera e planeja. A gente não tem certeza de nada nessa A gente vida, não né, tem certeza gente? de nada. E esses Isso que ele falou é muito planejamentos que a interessante. gente Você planeja, faz, mas a vida pode dar sim, uma volta. por e isso que a deu, gente né, tem que pra estar você, pra preparado você. e aberto, Sim. né, E gente? tudo isso que aconteceu, toda essa trajetória me fez acreditar numa coisa, mas muito, que eu comento muito com a minha esposa. Eu falo assim, a gente tem que viver o hoje. Porque ninguém sabe o que amanhã, primeiro que a gente não sabe nem se nós estaremos aqui. É verdade. E a gente não sabe o que vai acontecer hoje para amanhã, acontece muita coisa. Então a gente tem que viver hoje da melhor maneira possível, porque você planeja. É claro que você tem que ter alguns planejamentos na vida, porque também senão você deixa a coisa não, toda senão Deus fica correndo dará, solta. muito né? solto. Mas assim, vamos vivenciar o hoje da melhor maneira, né? E o amanhã a gente vê o que faz. Isso eu aprendi porque eu era o contrário. Eu já era aquela preocupação, aquela ansiedade. Sofria muito disso quando eu era mais novo, né? Principalmente na época que eu estava na CLT, comunicação e na CLT. E com a vivência, com o tempo, com a experiência que a gente vai adquirindo, a gente vê que não vale a pena. Você Né? achava que você, anteriormente 60 anos, mais você tava preocupado? aposentado. É Você se isso. preocupava muito mais antes? Muito mais. É claro que Essas hoje, questões. quando a gente tem próprio negócio, eu costumo dizer que a gente trabalha mais, mas a gente é mais feliz. Pelo menos, no meu caso, sim. Você sabe? também? A carreira solo, né? No seu Sim. caso, vocês acabaram partindo, né? Para a carreira solo. Sim. Eu tinha muitos sonhos, principalmente de casar, né? Já estava namorando com meu esposo. E aí eu falei, não, agora chegou a hora de eu aceitar a proposta, porque eu quero casar, né? Eu quero... porque tanto profissionalmente, mas também materialmente, tanto materialmente quanto também na nossa vida pessoal, a gente também pensa, né? Pensa em E eu casar, sempre em crescer, isso, e eu em sempre ter as conquistas, em aposentar e ter uma qualidade de vida, né? sim. E aí eu fui para academia, aceitei a proposta, né? E comecei a trabalhar, entrei lá como secretária,
né? E aí me dediquei, me dei o meu melhor. Fui para coordenadora de secretárias, né? E aí eu estando lá, eu recebi uma outra proposta que eu ia trabalhar menos, o horário a menos e ganhar o mesmo tanto. Aí eu falei, opa, pensa bem, eu vou estar trabalhando menos e ganhando o mesmo tanto. Vai sobrar tempo para fazer outra coisa ainda. Sim. Que essa é a visão empreendedora. Essa é a visão. A do preguiçoso é, oba, na vou academia. dormir. Tá. Não é? academia. Do empreendedor Várias horas ociosas. Do empreendedor eu vou fazer sempre, mais minha cabecinha uma coisa. sempre pensando. Assim, Minha com cabeça certeza. ali sempre... Que eu sempre assim, igual aqui, eu tô aqui, eu já tô pensando lá na frente, né? A minha cabeça sempre foi assim. E aí eu aceitei... Já deve estar pensando em montar um podcast Aí- de clínica, Não, de na já tô clínica. pensando aqui em trazer a Paprile pra cá pra gente fazer um podcast com cada profissional. Já tô pensando. Muito né? bem. Cada um Isso falar aí. da sua área vai ser muito bacana. Né? E aí você foi na academia vida empreendedora. e depois já foi para Exatamente. Isso, como é que aí eu foi fui para aí? gráfica, né? Aí na gráfica, eu trabalhando e já comecei a pensar por quê. Eu sempre... Não, eu tô aqui esquecendo da minha parte de cabelo, né? Eu ainda fiz, porque o meu sonho era montar um estúdio, né? De beleza. De beleza, né? E aí eu fiz um Porque curso... você sempre gostou dessa sempre área, gostei. assim, de trabalhar com a beleza. Sim. Aí eu fui trabalhando lá, né? Aí como eu diminuí o tempo, esse mínimo eu fui fazer meu curso, Começou né? a se De cabelo. especializar. Sim. Ele não Aí ficou esse tempo ocioso. que eu fiquei a menos da academia, eu já ganhei para o curso, né? Porque Olha eu sempre isso. fiz planejamento do meu tempo. E aí eu comecei a fazer o curso de cabeleireiro, né? E você fazia isso E tudo aí- natural? Planejamento do seu tempo, Sim. planejamento pensava Sim. né, nas emoções, na Sim, vida. Você acha sim, que tudo. isso é Minha um dom? cabeça não parava. Você acha que isso é um dom ou você teve que aprender a fazer isso? Ó, Isso é uma inteligência emocional, né? Aham. Muito Ninguém forte. te ensinou. Olha, ninguém me ensinou, né? Igual eu falei, foi eu nunca pelo tive feeling? Você acha que apoio, você- nunca tive apoio de ninguém. Então, não sei se eu posso te falar que é um dom ou se eu Intuição, posso te falar né? que Você realmente usa muito foi... seu feeling para as decisões? Sim. E você? Total. Total. E na hora que você resolveu realmente falar assim, agora eu vou abrir o ramo de alimentação. E hoje você tem 2. Eu queria até que você explicasse pra gente o que é o seu negócio, né? Vamos chegar nele, né? O que é hoje o seu negócio? Eu fiz essa transição, eu estava com 54 anos, foi 3 anos atrás, né? Aí eu fiz esse plano de negócio para abrir um empório no bairro Belvedere. Foi uma oportunidade que surgiu ali na região e tem 3 anos já que ele existe. E nesse meio Como que tempo... ele chama? Chama Frangos e Assados. Na verdade, a gente fornece lá frangos, carnes, costela gaúcha e tropeiro. No Belvedere? No Belvedere. Produtos selecionados em geral, tanto né? delivery como presencialmente, nos finais de semana e feriados. Porque é uma... Ele funciona só nos feriados Isso. e finais de semana. E onde que está Porque localizado? Está ali a 50 metros da igreja Nossa Senhora Rainha, que é a igreja principal, que é a única igreja do Belvedere. E vende né? também pela internet? Vende, a gente tem um canal com os clientes de WhatsApp e a gente vende delivery e vende presencialmente. Muitos clientes vão Qual que é lá o presencial. arroba mesmo? É @frango, Um numeral. não, na verdade Um é um de escrito. um H, gostoso. né? Ah, tá. H-U-M-M. Empório.br, né? O Instagram é .com.br. Não, Instagram é Não, arroba Arroba empório. H-U-M. São 2 M's. Então é arroba H-U-M-M Empório. Empório. Empório com H e com Isso. 2 M's. E nesse meio tempo eu adquiri uma indústria de alimentos congelados, que é uma indústria que a gente hoje tem, aí eu tenho quase 2 anos dessa indústria, chama Mr. Chef, aí o arroba dela é @MrChefBH, e que a gente fornece para hoje mais de 300 bares, restaurantes, e estamos entrando em grandes redes de supermercados agora, empórios, padarias, buffets. Então, Região metropolitana também, a ou gente, BH? a gente tem região metropolitana, interior de Minas, São Paulo, e está começando a entrar no Rio também. Olha, Nossa, isso é parabéns. novidade. Congelados tipo... Bolinho de bacalhau,
Petisco. Não é Eu já por nada, experimentei, não, mas viu, é o melhor Flávia? bolinho Eu de já bacalhau experimentei, que uma tem em Tem que BH. experimentar. Bolinho de bacalhau, o pastel de angu em 4 sabores. Nós temos carne seca com requeijão, carne, queijo e frango com requeijão. Temos a casquinha de siri, Uma também delícia, deliciosa. E lançamos, tem mais ou menos uns 8 meses, o bolinho de aipim, carne seca e requeijão. Quer dizer, são petiscos que a gente fornece para bares e restaurantes. Semanalmente. Eles colocam no menu e toda semana repõem, né? E agora entrando forte também nas redes de supermercado, hipermercados, empórios, casa de carnes, buffets. A gente fornece para buffet Ô, também. Mary, quando você vê e conta, que a gente está vendo que seus olhos estão brilhando em contar essa história, qual que é a sua sensação? Vocês A fizeram, sensação- fez a escolha certa? Sim, da escolha certa e de um desafio que a gente está conseguindo vencer. Num país tão difícil, Né? né? Quantas Todas essas abusos, dificuldades, com tanta né? dificuldade de mão de obra, né? Olha, de nem me fale, fornecedor, dificuldade de mão de compras. obra, questão empresarial também, você vê impostos, Tributos, né? tributos. É um desafio muito grande. Você tem que realmente, tá se desafiando todos os dias, matando um leão por dia, mas vale a pena. A gente tem eu sempre tive essa veia de empreender, né? E quando o negócio prospera, você tem a gente sente uma conquista mesmo, né? Algo realizado. E assim, eu espero, tem muito ainda a crescer, porque é uma indústria que está com... Quando eu adquiri, ela tinha 5 anos, já existia há 5 anos, mas a gente faz várias adequações, né? Então tem 1 ano e 8 meses que nós estamos à frente. Graças a Deus a coisa está E caminhando. você precisou fazer com investimentos próprios? Deu para fazer com investimentos próprios? Sim, Buscou recursos? Sim, por investimentos próprios. Ai, que então bom. você é E muito você, planejado. Priscila? Sim, nesse aspecto. Então, aí eu fui para a área da beleza, né? Encerrei o ciclo da gráfica, né? E fui para a área da beleza, já estava com a minha formação em cabelo, né? Já estava pronta para trabalhar. E aí a gente começa os desafios, né? Ouviu muito não? Fui procurar emprego na minha área, né? Chegando lá, né, a pessoa tinha me feito uma proposta para trabalhar na área de cabelo, eu aceitei a proposta, só que quando chegou lá, tudo mudou, né? E aí eu fui e falei assim, fiz uma outra proposta para não ir embora para casa, né? Ela falou, olha, infelizmente, tal, área de cabelo, né, não vai dar e tal. Eu falei, então vamos fazer o seguinte... Vou ficar na área de manicure, né? Comecei ali como que fala? Trabalhar como Não, manicure, coordenar a parte de manicure. Qual que era a minha ideia? Eu estava coordenando e vendo ali a parte, pegando mais experiência na área de cabelo, né? E aí eu estava ali, sempre ali. Fiquei um tempo lá. Aprendendo, né? Ficar de olho de como é que eles estão fazendo, que eu penso em ter o meu negócio eu não ia querer, né, continuar com a parte de cabelo. É só para mim saber como conduzir a área de manicure, cabelo, ver a gestão do lugar, sabe? Porque eu não queria nem o cabelo nem a unha, né? Eu queria montar um estúdio para mim. E ali começou o meu sonho. Né, eu vi a parte de como que era a questão, os bastidores mesmo. Você estava como funcionária, mas na sua cabeça você já foi buscando aperfeiçoamento, correndo atrás até ter a coragem e a vontade de montar. Sim. A vontade já tinha, Só né? que aí todos falavam comigo, inclusive o meu esposo. Então, você ouviu muito não? Sim, muito não. Mas o meu esposo sempre falou, Priscila... Ele acreditava em você? Ele não queria eu na parte de cabelo. Ele falava, Priscila, você tem que ser esteticista. Né? Em outra área. Em outra área. Ele falou assim, você tem tudo para a área da estética. E eu, calma, eu tô começando uma coisa, calma. E eu não me vi, assim, ainda nisso, fazendo sabe? Curso de esteticista. De estética, não. E aí, todo mundo parece que começou. Deus parece que começou, assim. Eu atendi um cliente, o cliente falava, menina, por que você não faz estética? Aí eu atendi o outro, Priscila, você tem o jeito todinho de estética, né? Muito carinhosa, minha mão muito boa e tudo. Aquilo ali me acendeu a luzinha. Eu falei, opa... Eu já tenho o curso de manicure, já tenho o cabeleireiro, né? Agora a parte da estética, posso montar o meu estúdio,
né? Só que, gente, a gente sabe, né, que sonhar não custa caro, né? Mas na realidade é totalmente diferente, né? E aí começou, né? Eu comecei a parte ali e fazendo a estética, né? Não é barato, todo mundo sabe, eu ali e tal. Fazendo por conta própria já. Fazendo Você já, abriu o seu comecei já. estúdiozinho. Não, só fazendo só fazendo cursos. isso, fazendo estética e tudo. Chegou o dia, me formei, né? Para resumir aqui, porque eu quero enfatizar muito essa parte da estética. Me formei, eu falei, agora eu tô pronta pro mercado, né? Fui para o meu primeiro emprego, mas aí eu fui para a parte de estética. Ainda você foi buscar ainda sim, entrar no mercado de trabalho porque eu falei, não, curso de estética. A parte de manicure e de cabelo eu já sei como que funciona. Você fez o superior de estética, né? Aí agora, aquele tecnólogo em estética sim, na faculdade. Aí, você queria a prática. Isso, aí eu falei, não, agora eu quero ver não só também a prática, mas eu queria ver como que funcionava a questão de clínica, documentações, como que era a parte operacional de empresa, entendeu? Porque as outras eu já dominava, né? E aí eu fui, né? Só que nesse lugar que eu estava, que era de unha e cabelo que eu estava, ela mesma, a dona do lugar, ela me deu muita força para fazer a estética, né? Quando eu estava quase formando, ela começou a sonhar comigo a sala, que foi até te contei, né, Lu? E aí eu sonhei, eu falei, não, vou pôr meu armário aqui, vou pôr minha maca aqui. Comecei a sonhar, meu filho. E sempre sonhei, né? E comecei a visualizar tudo. E aí eu falando, já avisando os clientes, falei, gente, ó, tal dia a inauguração da estética aqui, né? E comecei. Só que um belo dia, eu cheguei, né, nesse lugar, o clima estava muito pesado, e eu sempre fui muito assim, né? Cheguei, né? Oi, gente, bom dia. Energia todo mundo positiva, muito, né? assim, um clima pesado. E aí tinha uma que trabalhava lá, ela olhou para mim, eu falo que eu leio muito olhares, sabe? Tem pessoas que conversam com o olhar. Eu olhei para ela assim, falei, tem alguma coisa acontecendo. Ela falou, eu fui nela, falei, tá acontecendo alguma coisa? Tô achando hoje o clima meio pesado, né? Tô sentindo uma coisa assim meio estranha aqui. Ela falou, Priscila, eu tenho que te contar uma coisa. Alguém já chegou para você e falou alguma coisa? Eu falei, não. A fulana de tal não te falou nada ainda? Não, eu falei assim, não. Ela falou, eu vou te contar em off aqui, pelo amor de Deus, não fala o que eu falei, não. O off já tá até no Histórias Reais. Ai, meu Deus. Adoro, vai, conta a notícia. Conta que depois nós vamos tirar um off seu aí também. Ela contratou uma pessoa, né? No seu lugar? No meu lugar. Né? Então foi um puxão de tapete, e aí, né? quando eu fui conversar com ela, que eu não entendi nada daquilo, né? Eu trouxe a parte da estética pro lugar, falando pros clientes, pus na cabeça do cliente, animei a questão. Qual que foi a sua sensação essa hora? De frustração, nossa, de foi, vontade assim, foi uma tristeza, porque assim, eu tava sonhando com aquilo, sabe? Com o lugar. Já idealizava, eu planejei, eu vi como que ia ser isso e aquilo. E aí eu fui conversar com ela, porque eu sou muito assim, sabe? Opa, vamos conversar, o que aconteceu e tudo. Ela virou para mim e falou assim, olha, Priscila, tô vendo assim, né, você formou, mas você não tem aparelhos, né, você né, não tem experiências. Um belo de um puxão de Sim, tapete. E ela falou assim, não, a fulana de tal já está no mercado, ela já tem as aparelhagens. Então, assim... Mas ela já tinha alinhado com você que você ia ficar. Só que a empresa, a gente visa lucro, né? Então, infelizmente, ela vai me trazer mais lucro no momento. Não teve essa transparência, né? Não teve a transparência. Menina, mas aquilo me doeu tanto. Porque mas eu aí falei você enxergou assim, também como oportunidade, né, Priscila? Sim, mas naquele momento, assim... Não, dói, eu lógico, vou sentir, é frustrante. Eu vou falar o que eu senti. Mais uma vez, o dinheiro sempre... acima, falando mais alto, sabe? E eu falei assim, poxa vida, e aquilo ali para mim foi uma tristeza muito grande, sabe? E aí eu já comecei a anunciar aos clientes que eu não ia ficar mais, porque eu já não queria mais ficar em parte de unha ou cabelo, não ia me caber mais ali, e que eu ia procurar uma oportunidade para mim, né? E aí eu saí, mas assim, eu sou assim também. Decidida. Fiquei chateada, negócio, tudo, mas eu falei assim, né? sempre me deu muito, mais sangue no olho ainda. Mais desafio, né? Mais desafio. Tem certeza que isso aí foi ótimo nesse aquilo para você. Sabe quando você tá correndo, que você sempre vem aquelas falas na sua cabeça? Aquilo aconteceu comigo. Que ótimo. Tipo assim, sempre vinha aquele soar, sabe? Olha, Priscila, eu contratei ela porque você ainda... Eu falei assim, não, eu ainda vou chegar lá. Eu ainda vou ser a Priscila ainda. Ô, Mero, e no tempo que você estava ali dentro da comunidade,
comunicação e no final, né, da sua carreira com a comunicação, alguma coisa te deixava triste e angustiado, né? E que você falou assim, eu preciso mudar realmente. Já frustrado, né, frustrado com o trabalho, com o tipo ali. Na comunicação, eu nunca fui realizado, né? Você caiu nela meio de paraquedas? Você acha que você caiu de paraquedas nela? Eu, na época que eu era novo, que eu resolvi estudar, né? Que eu dizia, não, vou parar tudo para formar. Eu decidi ir para a área de comunicação, principalmente eu vislumbrava muito a publicidade e propaganda. Uhum. Eu gostava dessa área, eu achava que criatividade, eu achei que eu tinha um certo jeito, dom para aquilo ali, né? Então eu falei, não, eu vou fazer as duas coisas para ver o que dá. Vou fazer o jornalismo e vou fazer publicidade, né? Mas focava mesmo na publicidade. Mas aquela coisa né, da vida te leva para alguns caminhos que vão naturalmente, você não decide. E eu acabei caindo no jornalismo e fiquei, nenhum momento trabalhei em publicidade. Na nossa época tinha muito menos profissões, né? Assim, pra gente escolher, né? Ou ia para humanas, direito, medicina, engenharia ou comunicação. O Homero falou que ele, se fosse hoje escolher entre né, o setor de alimentação e o jornalismo, ele se sente hoje mais realizado, né? Sim. No setor de alimentação, mais feliz e tal. E que você acha que você não foi, agora que você está falando, que você não foi tão bem sucedido. Aí eu quero fazer uma parte. Não bem sucedido. Ele não era o que ele sonhava para a vida dele, né? Na verdade, não se ele conquistou muitas coisas. Né? Graças à comunicação, eu acredito que você conseguiu montar, inclusive, o seu negócio novo. Exatamente. Graças à comunicação, há 23 anos lá de comunicação, eu consegui ter hoje o que eu tenho, né? Então não vou falar assim, que não, mas foi em péssimo, termos de projeção, você foi super bem projetado. Sim. Foi diretor de grandes revistas dentro dos veículos de comunicação, né? Mas dizer que eu estava plenamente realizado profissional, não é profissionalmente, mas assim, como pessoalmente, né? Na profissão, fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você gosta. Olha, que a Priscila é realizada, né? Tive momentos muito bons. Você fazia ali ligada tive momentos muito bons na área de comunicação. Realmente não posso falar que foi tudo ruim, não. Eu tive muita frustração também. Quando eu comecei o curso de jornalismo, a gente ia para um galpão, era máquina de datilografar. Sim, na nossa época. Então, a transição do analógico para o digital foi gigantesca, a gente teve que se adaptar, mas principalmente a questão do jornalismo mesmo, quando eu comecei, era uma coisa totalmente diferente. Foi mudando demais, né? Foi mudando demais. Hoje o jornalismo me frustra muito como o jornalismo está hoje, sabe? Isso a gente sentiu muito. A gente sentiu essa mudança, mas a mudança foi muito brusca. Eu estou no mercado ainda e eu sinto, né? Você tem que reinventar a cada segundo. Mas aqui, já que aqui é Histórias Reais, eu vou pedir 1 minuto aqui, 2... para poder fazer. Amiga? Já vi para tudo. Para tudo. Ai, que medo. Que medo. Fazer essas coisas. Ela morre de medo. Nossa Senhora. Mas aqui, já que aqui é Histórias Reais, eu tenho que. Eu não vou perder essa oportunidade. Já tô suando, gente. Calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Aqui o nome do programa chama Histórias Reais, tá bom? Exatamente. Tem nada inventado aqui. Não. E aqui, vida que tem que inspirar. A Priscila não sabe, você sabe um pouco e tal. Eu trabalhei com o Homero 17 anos da minha vida. Ele foi meu chefe por 17 anos. Então, nesse momento, eu quero fazer um agradecimento. Olha! Diante de todos. Que legal. Sim, porque ele está falando aí disso, de realização e tudo. Nem vou chorar. Agora ela vai começar a chorar. Não vou chorar. Aí daqui a pouco eu tenho que pegar um paninho, dar a volta, né? Não vou chorar. A Glenda eu só já quero tá agradecer. Por quê? Calma. Olha, gente, já tá chorando. Ai, gente. Deixa ela chorar, gente. Eu que tenho que agradecer. Olha, uma das coisas ela não boas. Chora, ela faz alguém chorar aqui. Uma das coisas boas foram as pessoas que a gente trabalhou junto, que a gente conheceu, como a Lu, por exemplo. Você vai ter que levantar e dar um beijo depois. A Lu foi uma das coisas boas que aconteceram, porque a gente trabalhou com muita gente, a Lu na época foi. E a gente teve uma convivência muito sadia, muito legal.
profissional. Foi. Sabe? Então, por isso que eu falo, não teve realização profissional, apesar de ter tido esse cargo, né? Que o cargo de muita responsabilidade. Imagina, 17 anos. Ele me mandando. Meu Deus. Adorei! Ele me mandando ser o meu carrasco preferido. Nossa Senhora! Imagina, eu saindo de um jornal, né? Naquela confusão toda, caí lá. E foram 2 revistas. Nós trabalhamos na Encontro e na Viver. Né? E o Homero não só dava conta de mim, quanto de quantas mulheres? 15 lá, jornalistas trabalhando. E aí, só pra gente encerrar esse momento aqui, emoção de histórias reais, ele foi um chefe generoso, o otimismo em geral e a educação. Lu, muito obrigado. Sim, olha, eu vou conhecendo a Homero aqui agora. Isso é educação, uma raridade e generosidade. Você acredita que... Não vou pegar esse gancho da Lu. Esses três foram as pontos. Você acredita qualidades que essas 3 qualidades, elas interferem e impulsionam a produtividade? O empreendedorismo que vocês dois estão fazendo hoje. Eu quero ouvi-lo. Você, Homero. Porque ela foi num ponto assim, que o empreendedor tem que ter para ele ter sucesso. Você acredita? Ela já te caracterizou como isso. Olha, demais. Eu sou agora o seguinte... eu vou limpar aqui, tá? Deixa eu responder recompor aqui. No empreendedorismo, você lida muito tanto com as pessoas, que você tem uma equipe. Sem a equipe, a empresa não é nada. Verdade. Né? E você tem os clientes. Gente, eu acredito muito o seguinte, ninguém é melhor do que ninguém é mais do que ninguém. Todo mundo somos... Ninguém faz nada sozinho, iguais, né? Ninguém Também. faz nada sozinho. E a gente, para ter algo de sucesso, ou para a gente conseguir chegar onde você deseja, você tem que ter generosidade, saber lidar com as pessoas. Saber lidar com as pessoas e ter esse tipo de atitude, eu acho que é primordial, sabe? Não existe ninguém melhor do que ninguém. Sim, com certeza. Porque dando para perceber que você também é um ser humano como o Homero, né? Sim. Assim, até pela sua história de vida, né? O que você passou com a sua mãe, os tombos que você tomou, até chegar na empresa. E hoje você lida muito também, com pessoas, sobre essas coisas que ela já passou também, E hoje, nas assim, profissões. no seu negócio, que hoje é um centro de estética, né? Eu queria que você comentasse sobre o seu negócio, como o Homero comentou do dele. E esse centro de estética, você lida com pessoas de vários tipos, e com várias dores, e com várias histórias, né? Como é lidar com isso e como você enxerga essa questão do centro de estética num mundo tão conturbado? Lu, Flávio, Homero, uma das coisas que eu levei, né? Hoje eu posso falar isso. Uma das coisas que eu levei para minha empresa é justamente isso. O que eu passei lá atrás, né, que aqui eu nem contei nem a terça metade, eu queria ter contado a parte da estética ali, de lugares que eu passei, de humilhações que eu passei, né? Mas eu tinha um foco, eu tinha um objetivo e eu tinha um sonho, né? E tinha mais do que tudo isso, que é o amor na minha área, né? Hoje, assim, eu amo o que eu faço, né? Eu amo quem eu sou e eu amo aonde eu estou. Porque quantas vezes eu entrei pro banheiro, né? Eu chorava, limpava os olhos, né? E voltava para trabalhar. E eu sempre fui muito... Dá para citar alguma? Sim. Por exemplo, quando a gente começa, a gente não tem pacientes, a gente não tem clientes, né? Da pessoa virar para você e julgar na sua cara que você tá dando despesa naquele lugar, né? A gente bem sabe que, por exemplo, não é uma venda, né? Então, ali você tem que o quê? O paciente, ele tem que te conhecer, você tem que passar a confiança, você atende uma vez, o cliente volta, gostou, um cliente, aí você vai atende outro. Ela não estava tendo essa paciência, né? Então, assim, eu fui muito humilhada nesse primeiro emprego meu de estética. Tudo Mas era... isso te colocou para baixo, de né? jeito nenhum. Eu acho que isso te colocou para cima, né? Agora eu vou ficar maior do que isso. Tudo na nossa vida... Nada é em vão. Nada é em vão. Tudo na nossa vida, para você viver o propósito, você tem que passar pelo processo. Então, sempre eu pensava isso comigo. Eu estou passando isso porque eu vou viver isso, sabe? Eu estou vivendo isso aqui, estou me planejando
Porque sempre eu tinha no meu coração o seguinte, eu estava ali passando por aquilo ali, eu precisava daquele emprego, né? Mas não era temporário, sabe? É uma das coisas que nós temos que também, quando a gente fala de transição de carreira, a gente tem que também se programar. A gente também não pode fazer uma coisa assim, eu não quero, vou para lá. As minhas transições foram bem pensadas, as minhas transições foram bem planejadas, né? Eu comecei nova, por isso que eu tive várias transições. Mas não é algo assim que eu ficava de macaco, igual macaco de galho em galho, não. Eu tinha objetivos. Só que na minha trajetória de carreira, Lu, eu sempre mudei para melhor, né? Então, quando eu peguei nessa fase ali, que para mim estava assim, muito difícil mesmo, mas eu falei, não, é isso que eu quero, né? Hoje realmente é isso mesmo que eu vou lutar para ser. E eu falava assim, isso aqui é apenas um processo. E hoje tem quanto tempo a sua empresa? Né? Como é que ela chama? Hoje a minha Onde empresa que ela está localizada? é a Paprile, né? Paprile Estética e Bem-Estar. Paprile. E qual que é o arroba? É @Paprile Estética. Né? É na Pampulha, né? Paprile, de Patrício, meu esposo, Pri, de Priscila e Lê, de Letícia. Que é sua filha. Legal. É minha Paprile. filha, né? Paprile. Então, assim, eu criei esse nome. Uma homenagem a todos que te apoiaram. Ela está no Né, Alípio que fazem- de Melo. Ela está no Alípio de Melo, né? E fala um pouquinho dos serviços, né? E uma das coisas que eu queria frisar, né? Que eu cheguei na Paprile, que eu falei assim, olha, tudo que eu passei lá atrás, hoje não existe na minha empresa. Sabe? Eu contrato pessoas que amam o que faz, primeiro critério para trabalhar na minha empresa, né? Primeiro na minha entrevista, você ama o que você faz? Se você ama, o seu currículo é o menor para mim. Não Se tem, a pessoa titubear, você fala assim, essa já não serve para o meu time. Não. Lá eu prezo. Tanto é que assim, a Paprile hoje é caracterizada como família, né? Hoje nossos parceiros ali, quem trabalha comigo, né? Se você perguntar por cada um ali, eles gostam de estar ali, porque eu prezo isso, sabe? Por eu ter passado tantas outras coisas lá, nessa transição de carreira, foi excelente eu ter passado por muitas coisas. Por quê? Tudo que eu passei, eu não passo na minha empresa e não deixo ninguém passar. Você também, Homero, nessa história? Olha, determinadas épocas da vida da gente, que a gente trabalha ali no CLT, às vezes você acorda e fala assim, gente do céu, vou ter que encarar, né, aquele local, né? O clima às vezes está ruim, né? O chefe não está batendo com os nossos valores, né? Não tem várias coisas que podem estar acontecendo, né? Eu acho que primordial a pessoa que está ali na sua equipe é a pessoa levantar e ter vontade de estar lá. Um ambiente, um clima positivo, um clima bom. Claro, todo mundo vai para trabalhar. Mas trabalhar com alegria, trabalhar com leveza, com amor, né? Você é muito assertiva, né? Sem humilhar pessoas que amam, né? Porque você trabalhar com essa energia ruim, com clima ruim... É péssimo. É péssimo. Eu já tive adoece, alguns lugares que a gente, exatamente, a gente acaba adoecendo. Né? E eu sou extremamente grato por todos que estão lá, que fazem ou hoje, ou que já passaram por lá. Sou agradecido por todos, porque fazem parte de uma equipe que move aquela empresa que você montou, né? Muito bem. Gente, infelizmente o nosso tempo não está acabou. acabando. E agora a gente muita finaliza com uma poesia, tá? Poesia da Lu, porque a Lu é poetisa. Essa não vai ser minha, essa é do Carlos Drummond de Andrade, e o título dela é Recomeçar. Que lindo. Escolhi assim, mas tem coisas a ver e coisas não. Vamos lá. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. Isso aí. É renovar as esperanças na vida e o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou em tudo que estava perdido? Era o início da tua melhora. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Sonhe alto. Queira o melhor do melhor.
Se pensarmos pequeno, coisas pequenas teremos, mas se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar em nossa vida, porque sou do tamanho daquele que vejo e não do tamanho da minha altura. Carlos Muito Drummond bom. de Andrade. Tudo a Muito ver bom, com tudo a lindo, ver. E tudo aquilo a que a ver gente com falou, né? história. Nada em vão. A gente, Nada, não. tudo Sim. que a gente vive é uma bagagem que a gente traz. Com certeza. Isso mesmo. Pra E vida. tudo tem um propósito, e quando se faz com amor, como vocês dois mesmo deixaram bem claro aqui, tudo avança, né, gente? Tudo dá avança. certo. Olha, a tudo gente dá quer certo. agradecer demais a presença de vocês. Voltem sempre. Ai, Sempre. pena que Muito acabou. obrigada, Priscila. Tá vendo? Eu falei que a coisa assim, podem voltar, ó. Ah, eu vou Voltem a hora voltar, que com quiser. certeza. Conte o que Muito quiser. bom. Traga a Foi mamãe. um bate-papo Não é? leve, Foi muito maravilhoso, legal. muito bom. Obrigada, Muito gente. bom. Muito obrigado pelo Compartilha. convite. Que isso. Agradeço muito, amei, né, Que de bom. verdade. É Nós gostoso, também né? amemos E esse assim, foi muito compartilhar. bom Tenho certeza conhecer que- histórias, né, e participar bom. das histórias E reais. são histórias que ficam para sempre, né, Com gente? A certeza. gente deixa elas eternizadas. Sim, Né? e o bom da gente contar essas histórias, porque às vezes pode estar inspirando alguém lá, Sim, né? com Porque, certeza. gente, a Inspira, vida gente. ela A não é gente tem fácil. depoimentos que É, voltam pra né? gente. Sim. A cada programa, alguém chega e fala, nossa, aquilo que aquela pessoa falou fez eu pensar diferente. Sim. Ou aquilo que ela falou, eu estou agora já agindo assim e tomei outro rumo na minha vida. E- Já temos E escutado essas isso, é muito aqui, legal gente, isso. vão ser incentivos para pessoas que estão, assim, querendo, às vezes, novos rumos, né? Porque são dois pontos, né, gente? É Profissionais. coragem, Comporagem, é Persistência. Sair do Determinação, comodismo, determinação e otimismo. 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 E eu adoro Exatamente. histórias reais. A minha filha até fala ali que a gente gosta muito de ver filmes juntos, né? Aham. Eu, minha esposa e minha filha, ela fala, pai, esse filme aqui é baseado numa história real. Ah, pois é. Então você vai gostar. Eu gosto É mesmo. história de porque vidas, tudo né, isso. E eu gente? sempre É isso. gosto de São as falar, nossas gente, que o histórias, medo, né? Sim. ele te pede de alcançar, né, Sim. lugares. Se eu tivesse O medo medo, paralisa. sim, Ele paralisa. eu não tinha alcançado lugares tão grandes que eu alcancei. Gente, então, É ó, isso, ó. Muito Perfeito, Beijo muito pra obrigada. vocês. Só que aqui, ó, só um agradecimento especial aqui que eu não posso deixar. Mais um minuto aí, Glenda. Aguenta aí, aos nossos patrocinadores, a Presote Comunicação, a Droga Norte, a Soraya Azevedo, Workshop Rasgando Divórcio, Asas Turismo, Marcos Mancini, BH, o Grupo Lantana e a Clínica Dr. Alexandre Meira de Cirurgia Plástica. Muito obrigada aí por nos até apoiar. a próxima, Até gente. a próxima. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, gente.